Lamentações, capítulo 3, versículo 39, é um versículo que traz uma profunda reflexão sobre a condição humana diante do sofrimento e da disciplina divina. O texto diz: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe cada um dos seus pecados. Esta passagem está inserida no livro de Lamentações, comumente atribuído ao profeta Jeremias, que expressa a dor e angústia de Jerusalém após a sua destruição pelos babilônicos em 586 a.C. Para entendermos Lamentações, capítulo 3, versículo 39, de maneira rica, precisamos analisar o livro como um todo. Lamentações é uma coleção de 5 poemas, escritos em um estilo conhecido como quiná, ou lamento, que eram cânticos fúnebres usados para expressar tristeza e luto. Esses poemas refletem a devastação de Jerusalém, a ruína do templo e o sofrimento do povo de Israel após a conquista e exílio babilônico. O terceiro capítulo de Lamentações, onde encontramos o versículo 39, é particularmente interessante. Este capítulo é um acróstico, com cada grupo de 3 versículos, começando com a mesma letra do alfabeto hebraico, seguindo a ordem alfabética. Este formato poético enfatiza o sofrimento e a tentativa de impor ordem em meio ao caos emocional e físico experimentado pelo povo. Lamentações 3 é, em muitos aspectos, um ponto de virada no livro. Enquanto os primeiros 2 capítulos estão cheios de descrições de destruição e sofrimento, o capítulo 3 começa a introduzir uma nova perspectiva: a esperança em meio ao sofrimento. No versículo 22, por exemplo, lemos: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Esta afirmação de esperança e fidelidade divina prepara o terreno para a reflexão de Lamentações, capítulo 3, versículo 39. Quando chegamos ao versículo 39, o autor faz uma pergunta retórica que desafia a todos a refletirem sobre a fonte de suas queixas e sofrimentos. A pergunta: de que se queixa, pois, o homem vivente? Sugere que a queixa humana deve ser reexaminada à luz da justiça e da soberania de Deus. O sofrimento, na visão do autor, não é algo que acontece arbitrariamente, mas está muitas vezes ligado ao pecado humano e à disciplina divina. A segunda parte do versículo, queixe-se cada um dos seus pecados, reforça essa ideia. Aqui, o autor está reconhecendo que o pecado pessoal e coletivo de Israel levou ao julgamento e à disciplina de Deus. Este reconhecimento é um chamado à introspecção e ao arrependimento. Em vez de se queixar das circunstâncias externas ou do tratamento de Deus, o indivíduo deve olhar para dentro e reconhecer sua própria culpa e a necessidade de correção. Teologicamente, este versículo destaca a doutrina da justiça retributiva, uma crença central no pensamento judaico-cristão de que Deus é justo e retribui o bem e o mal de acordo com as ações humanas. Essa perspectiva está profundamente enraizada na lei mosaica e nos escritos proféticos, onde a obediência a Deus traz bênçãos e a desobediência traz maldições e disciplina. No entanto, Lamentações 3,39 também deve ser entendido no contexto da misericórdia e da graça de Deus. A disciplina de Deus, embora dolorosa, não é um fim em si mesma, mas um meio de levar o povo de volta ao arrependimento e à restauração. A misericórdia de Deus mencionada anteriormente no capítulo é o que impede a completa destruição do povo. Assim, mesmo em meio à disciplina, há uma promessa implícita de redenção e restauração. O conceito de queixa em Lamentações 3,39 também pode ser explorado à luz dos Salmos, onde o lamento é uma forma comum de oração. Nos Salmos, os autores frequentemente expressam sua dor, confusão e até raiva diante de Deus. Mas essas queixas são geralmente acompanhadas de um reconhecimento da soberania e bondade de Deus.
Em Lamentações, a queixa do versículo 39 é direcionada para um exame introspectivo e um apelo à confissão. Este versículo serve como uma ponte entre a realidade do sofrimento humano e a necessidade de uma resposta adequada a este sofrimento. Ele chama os crentes a uma reflexão honesta sobre suas vidas, a reconhecerem suas falhas e a buscarem a misericórdia de Deus. Em um sentido mais amplo, ele também aponta para a esperança de restauração, que é um tema recorrente nas Escrituras, culminando na mensagem do Novo Testamento de redenção através de Jesus Cristo. Na perspectiva cristã, Lamentações 3,39 pode ser visto à luz do ensino de Jesus sobre o arrependimento e o perdão. Jesus chamou seus seguidores a reconhecerem seus pecados e a se voltarem para Deus em busca de perdão e de nova vida. O sofrimento, segundo Jesus, não é apenas resultado do pecado, mas também uma oportunidade para demonstrar a glória de Deus. João capítulo 9, verso 3. Lamentações 3,39 não é apenas um chamado à reflexão sobre o sofrimento, mas também um convite à transformação. Ele desafia os crentes a não apenas lamentarem suas circunstâncias, mas se enganjarem em um processo de arrependimento. Esta é uma mensagem que ressoa profundamente com a experiência humana de dor e busca por propósitos. Vale ressaltar que o texto em apreço está alinhado com o ensino da disciplina divina encontrada em outras partes das Escrituras. A Bíblia relaciona o sofrimento à disciplina de Deus, que visa corrigir e restaurar seu povo. Provérbios 3, versos 11 e 12 diz: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Hebreus capítulo 12, versos 5 e 6. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. A admissão de culpa, então, é um passo necessário para a correção e a restauração. Em Lamentações, isso implica que os israelitas, ao reconhecerem seus pecados, podem começar a entender seu sofrimento como uma disciplina corretiva que visa levá-los de volta a um relacionamento correto com Deus. Admitir a culpa tem várias implicações práticas. Primeiro, reconhecimento da justiça de Deus. Ao admitir sua culpa, o indivíduo reconhece que Deus é justo e que o sofrimento pode ser uma consequência justa do pecado. Segundo, caminho para o arrependimento. A admissão de culpa é o primeiro passo para o arrependimento, que é essencial para a restauração do relacionamento com Deus. Terceiro, humildade e transformação. Esse reconhecimento promove humildade e abre caminho para uma transformação pessoal e espiritual. Para os crentes hoje, Lamentações 3,39 serve como um aviso enfático de que, em momentos de sofrimento e dificuldade, é importante refletir sobre nossas ações e atitudes. Em vez de culpar circunstâncias externas ou outras pessoas, somos estimulados a examinar nossos próprios corações e reconhecer onde podemos ter falhado. Admitir a culpa não é um ato de autoacusação destrutiva, mas sim um caminho para a cura. É uma oportunidade de nos alinhar novamente com os princípios de justiça, misericórdia e amor. Assim, Lamentações 3,39 nos convida a adotar uma postura de responsabilidade pessoal e espiritual, que é fundamental para uma vida de fé autêntica e transformadora. A admissão de culpa é um tema central nas experiências humanas, atravessando diversas esferas da vida, desde as relações pessoais até os contextos jurídicos e religiosos. A aceitação da própria culpa é um passo fundamental para o crescimento pessoal, a reparação de danos e a construção de uma sociedade mais justa. Esta mensagem aborda a admissão de culpa sob várias perspectivas, explorando sua importância, os desafios envolvidos e as consequências positivas que podem advir dessa prática. Nas relações interpessoais, a admissão de culpa desempenha um papel fundamental na manutenção e no fortalecimento dos laços afetivos. Quando uma pessoa reconhece que errou, seja em uma amizade, um relacionamento amoroso ou familiar, ela abre a porta para a reconciliação.
Admitir a culpa não é um sinal de fraqueza, mas de coragem e maturidade emocional. Essa atitude mostra que a pessoa está disposta a refletir sobre suas ações e a tomar responsabilidade por elas. O processo de admitir a culpa envolve várias etapas. Primeiro, é necessário um exame de consciência, na qual a pessoa avalia suas ações e reconhece seu erro. Em seguida, vem a confissão, onde a pessoa comunica seu reconhecimento do erro ao outro. E, finalmente, a etapa da reparação, onde se busca corrigir o erro cometido, seja através de um pedido de desculpas, de uma compensação ou de uma mudança de comportamento. A admissão de culpa também é um tema recorrente na fé, onde está associado o conceito de arrependimento e busca de perdão. No meio cristão, a confissão dos pecados é um princípio importante que simboliza a reconciliação com Deus, a purificação através da fé em Jesus Cristo. 1 João, capítulo 1, versículo 9. No judaísmo, o Yom Kippur, ou Dia da Expiação, é um momento de introspecção e arrependimento, onde os fiéis buscam a absolvição de seus pecados através da confissão e da oração. Essas práticas religiosas enfatizam a importância de um coração contrito e uma atitude de humildade diante da própria falibilidade. A admissão de culpa nesse contexto não é apenas um reconhecimento do erro, mas um passo vital para a transformação espiritual e a mudança de caráter. Meus amados irmãos e caros ouvintes, apesar de sua importância, admitir a culpa é um processo dificílimo. Envolve vulnerabilidade, uma qualidade que muitas vezes é vista como uma fraqueza na sociedade contemporânea. O orgulho, o medo das consequências e a negação são barreiras para a confissão de erros. Além disso, o contexto cultural e social influencia a disposição de uma pessoa para admitir sua culpa. Quando superamos os desafios e admitimos nossa culpa, as consequências podem ser profundamente positivas. A admissão de culpa promove a cura emocional, tanto para quem confessa quanto para quem foi prejudicado. Ela abre caminho para o perdão, permitindo que as feridas emocionais comecem a cicatrizar. Além disso, a admissão de culpa pode restaurar a confiança nas relações, demonstrando que a pessoa é responsável e comprometida com a integridade. No contexto mais amplo, a admissão de culpa contribui para uma sociedade mais justa e compassiva. Quando indivíduos e instituições reconhecem suas falhas, eles ajudam a estabelecer um ambiente onde a responsabilidade e a honestidade são valorizadas. Isso leva a mudanças sistêmicas e culturais que beneficiam toda a sociedade. A admissão de culpa é um ato de coragem e responsabilidade que tem o potencial de transformar indivíduos e sociedades, seja nas relações pessoais, no sistema jurídico ou no contexto religioso. Reconhecer e confessar os erros é um passo fundamental para a reparação e o crescimento. Embora o processo possa ser desafiador, as recompensas de uma vida vivida com integridade e humildade são imensuráveis. Através da admissão de culpa, construímos um caminho para a reconciliação, a justiça, paz interior e comunhão com o Pai Celestial. Que Deus, em Cristo Jesus, vos abençoe e pensem nisso. Momentos de oração. E tudo quanto pedirdes, crendo, recebereis. Glorioso Deus e eterno Pai, de que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados. Deus, este texto é fantástico. Traz no seu bojo um ensinamento profundo que vai direto à alma, que atinge diretamente a vaidade, o orgulho do ser humano. Mas é muito importante que venhamos, ó Deus, fazer uma autoavaliação dos nossos comportamentos, da nossa forma de ver a vida. O que mais o ser humano faz é se queixar, reclamar,
sentir dor, jogar a culpa em terceiros, falar que é um miserável, um desgraçado, que ele veio ao mundo para passar somente provas e lutas, e muitas das vezes somos incapazes de reconhecer o nosso erro, assumir a nossa culpa diante dos céus, da terra e do inferno. Pois muitas das vezes aquilo que plantamos ao longo da vida leva uma colheita dolorosa, uma colheita difícil de aceitar, porque aquilo que fizemos no passado geralmente cai no esquecimento. Geralmente procuramos nos esquecer. Deus querido, nesta hora eu lhe imploro humildemente que esta palavra possa ser uma palavra de ajuda, que esta palavra possa ser uma fonte de bênção, de restauração, de renovação, que possa levar pessoas a fazer uma avaliação de si próprias, entender o momento que estão passando, entender as adversidades, entender as lutas, entender a dor, que podem ser consequência de desobediência, pode ser consequência de falta de dedicação, de reconhecimento, de aplicação, de amor à causa do Evangelho. Contudo, ó Deus, eu creio que a Tua palavra tem um poder tremendo, porque nós somos limpos é pela palavra. E aonde ela está chegando nesse momento, nestes corações, eu rogo a Ti, meu Senhor, que o Teu Santo Espírito possa trabalhar. E desde já, nós neutralizamos toda a força contrária, todo o movimento do inferno, toda a barreira satânica, todo o laço de Satanás, seja agora destruído no nome de Jesus. Que o Teu poder, que a unção, que a Tua graça misericordiosa possa restaurar este homem e esta mulher, que ele possa vencer esse momento, superar essa adversidade e proclamar em alta voz que só o Senhor é Deus. Portanto, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, que as pessoas possam estar diante do Senhor com o espírito contrito, de humildade e de reconhecimento e assumindo as suas culpas. Assim, como profeta da última hora, eu abençoo a todos no nome de Jesus. Meu amado irmão, meus amados ouvintes, ao longo do tempo nós temos tido a preocupação de trazer mensagens de cunho evangelísticos baseado em versículos bíblicos e também em ilustrações. Se você, ao ouvir essa mensagem, sentir tocado, gostou, achou que ela é proveitosa para evangelizar ou para poder ajudar um amigo, um irmão em Cristo, faça o seguinte: compartilhe, dê um joinha, faça a sua inscrição e envie para o seu irmão. O nosso objetivo principal é evangelizar, ganhar almas para o reino e promover um despertamento espiritual a todos os ouvintes. Que Deus abençoe. Meu muito obrigado.